Todo imposto que a gente paga vira alguma coisa. Serviços, obras, salários. Mas como saber se esse dinheiro está indo para o lugar certo? Bom, é para entender isso que hoje a gente vai mergulhar no sistema que fiscaliza cada centavo do dinheiro público no Brasil. Vamos conhecer esses verdadeiros guardiões do governo. Essa é uma pergunta que, no fundo, todo mundo deveria se fazer, né? Quando o governo arrecada e depois gasta milhões, bilhões, quem está ali olhando de perto para garantir que as regras do jogo estão sendo seguidas e que não está rolando desperdício? A resposta para isso é um sistema de vigilância bem poderoso. E o nome desse sistema é controle externo. Dá para pensar nele como se fosse os olhos e os ouvidos da sociedade lá dentro do governo. É um mecanismo que foi criado justamente para fiscalizar a administração pública em nome de todos nós. Mas tá bom, o que é, na prática, esse tal de controle? Vamos entender qual é a grande ideia por trás dessa engrenagem toda. Olha, de forma bem simples, é quando uma entidade de fora, totalmente independente da administração, vai lá e checa se o governo está seguindo as leis, se não está gastando mais do que deveria e se está usando os recursos do jeito certo. Basicamente, é a sociedade, por meio de um representante técnico, de olho na gestão pública. E aqui está o pulo do gato para entender isso direito. Existe o que a gente chama de controle interno, que é basicamente a própria administração se fiscalizando. Mas o nosso foco aqui, o controle externo, é diferente. É um olhar que vem de fora, de um órgão totalmente independente. E é justamente essa independência que dá toda a força e a credibilidade para esse trabalho. Ok, então, se o controle vem de fora, quem são exatamente esses fiscais? Que atores fazem parte desse grande sistema de vigilância? Então, a nossa Constituição de 88 define que essa responsabilidade é do Poder Legislativo, ou seja, do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas nos estados e das câmaras de vereadores nos municípios. Só que eles não fazem esse trabalho sozinhos, não. Eles contam com uma ajuda técnica muito, mas muito especializada. E aqui estão os grandes protagonistas dessa história, os tribunais de contas. São eles os órgãos técnicos que dão todo o suporte necessário para que o Poder Legislativo consiga exercer essa fiscalização de um jeito eficiente. E não estamos falando de uma estrutura pequena. Pelo contrário, para dar uma ideia do tamanho disso, o Brasil tem um sistema com 33 tribunais de contas espalhados por todo o país. Isso já mostra a capilaridade e a importância desse mecanismo, né? E esse sistema todo é super organizado em 3 níveis. Lá no nível federal, o Congresso Nacional tem o auxílio do Tribunal de Contas da União, o famoso TCU. Descendo para os estados, as Assembleias Legislativas contam com os seus Tribunais de Contas dos Estados, os TCS. E lá na ponta, nos municípios, a fiscalização é feita pelas câmaras de vereadores, que são apoiadas pelos tribunais estaduais ou, em alguns casos específicos, por órgãos municipais próprios. Beleza, então a gente já sabe quem são esses guardiões. Mas como é que eles atuam no dia a dia? O que eles fazem exatamente? Bom, a própria Constituição funciona como um manual de instruções, definindo direitinho as funções deles. A Constituição estabelece 4 funções principais. A primeira, e talvez a mais conhecida, é essa de analisar as contas. Isso vale para todo mundo, desde as contas do presidente da República até as de qualquer gestor público. O Tribunal de Contas vai lá, analisa tudo e emite um parecer técnico, que depois serve como base para o julgamento final do Legislativo. Em segundo lugar, eles supervisionam os atos de pessoal. O que é isso? Basicamente, eles verificam se a contratação de servidores, as concessões de aposentadorias e pensões, se tudo isso está sendo feito dentro da lei. É um jeito de garantir que a gestão de pessoas no setor público seja correta e legal. A terceira função é bem proativa. Os tribunais podem, por conta própria ou a pedido do Legislativo, fazer inspeções e auditorias em qualquer órgão dos 3 poderes. Ou seja, eles vão a campo mesmo para checar se tem alguma irregularidade contábil, financeira, operacional. Eles não ficam esperando o problema aparecer. E por último, mas não menos importante, a 4ª função, o poder de fazer a lei ser cumprida. Se uma ilegalidade é encontrada, os tribunais de contas podem aplicar sanções, como multas proporcionais ao prejuízo causado, e podem até mandar parar um ato ou um contrato irregular. Ou seja, eles têm poder de fogo para fazer a coisa certa acontecer. Depois de ver tudo isso, a gente chega na grande questão, né? Qual é o impacto real de um sistema tão complexo como esse? No fim do dia, por que ele é tão fundamental? Olha, tem uma citação que resume isso de forma brilhante. Diz que o controle externo é o controle dos controles.
E por quê? Porque ele não fiscaliza só a administração direta, mas também os próprios sistemas de controle interno do Estado. Ele garante que toda a máquina de fiscalização esteja funcionando como deveria. No final das contas, o objetivo é um só: proteger os interesses de toda a sociedade. Isso quer dizer garantir que o dinheiro dos nossos impostos seja bem usado, que a gestão pública seja transparente, que os gestores sejam responsáveis e que as leis sejam sempre cumpridas. É um pilar essencial para uma boa governança. E fica aqui uma reflexão final para a gente. O poder do Estado é imenso, certo? Então a vigilância sobre esse poder também precisa ser muito forte. Fica a pergunta: até que ponto um sistema de controle forte e independente como este não é, na verdade, uma das principais ferramentas que a sociedade tem para garantir a saúde da nossa própria democracia?